Jacó, em aprendizado, ele veio numa excursão na terra. Ele veio com alguns orientadores, alguns dos orientadores dele foi o nosso irmão Guilhom Ribeiro, e ele fica admirado, porque vocês vão ver aí na imagem, eu vou colocar o som para que vocês escutem. Ele fica admirado porque ele observa, não é, as influências que os espíritos exercem com nós encarnados. Então o orientador vai explicar a Jacó a razão disso. Então eu vou colocar aqui, tem um som, não se assuste, viu gente, que a minha voz é um pouco rouca e vai com a minha voz. Se ficar muito alto, Marquinhos, você baixa aí. Envolvimento inferior. Jacó viu que o número de encarnados acompanhados por espíritos benignos ou sinais luminosos era bem menor do que os acompanhados de entidades inferiores. Então ele observa aí, não é, na terra, ele se admira, ele pergunta por que isso. Então o orientador, o Guilhom Ribeiro, explica a ele, né, que esses espíritos aí, nós ainda trazendo as nossas viciações, ainda trazendo as fraquezas morais, atraímos esses seres para nós. Observe que o homem aqui está fumando, possivelmente esses espíritos não estão só com ele por conta do fumo, traz ele as suas viciações morais, porque nós trazemos. Por conta disso, a grande maioria dos que habitam a terra, não é, estão acompanhados por espíritos infelizes, são espíritos ainda extremamente materializados. Então, ele explica que fica admirado porque a maioria ainda está nessa condição. Natural que seja, nós nos encontramos num mundo de provas e de expiações, um mundo que tende mais ao mal que o bem, mas felizmente nós estamos nessa transição a caminho de um mundo de regeneração. Nós, espíritos, a gente vai falar no segundo módulo, temos um papel muito importante nesse momento que a Terra atravessa, e com toda certeza no mundo de regeneração não haverá mais, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as paixões desordenadas, como o egoísmo, o orgulho, mas por enquanto ainda convivemos com essa situação na Terra. Guilhom Ribeiro disse que é possível identificar o vício de cada um após um breve exame. Então aqui a gente observa que não tem como enganarmos aos espíritos. Eu falei isso, podemos enganarmos aos homens, mascararmos os nossos sentimentos, mas os espíritos, principalmente aqueles que estão acima de nós, vão detectar, vão se aperceber quem somos nós. Não precisa nem chegarmos à condição de desencarnados. Uma pessoa que está em estado de equilíbrio, em estado de paz, em estado de serenidade, se ela tiver uma sensibilidade mediúnica, ela vai se aperceber da natureza fluídica daqueles seres que chegam perto dela. Porque um médium, ele não só se apercebe da natureza fluídica dos desencarnados, percebem também a natureza fluídica dos encarnados. Essas pessoas vagam sem rumo até o dia em que resolverem modificar-se para o bem. Então ele explica que enquanto não houver a reforma, enquanto não houver a mudança à moralidade, esses espíritos ficarão se assenhorando de nós e convivendo conosco. Então a necessidade da mudança, porque nós na realidade somos o agente da nossa cura. Tudo vai depender de nós. Todas as influências ocorrem porque nós permitimos. Então,
nos diz Sueli o seguinte: captando as nossas intenções, sentindo as emoções que exteriorizamos, lendo os nossos pensamentos, é que os espíritos se aproximam de nós e, não raro, passam a nos dirigir, comandando nossos atos. E isso se dá imperceptivelmente, porque nós não temos o hábito de nos conhecer. Nós não temos o hábito de vigiarmos a nossa vida. Temos o mau hábito de vigiarmos a vida alheia, mas esquecemos de nos olharmos, esquecemos de observar quem de fato somos. E por conta disso, as influências chegam na nossa vida e a gente pensa que somos nós. A gente não observa que aquilo são induções negativas para nos levar a estados mórbidos, estados de tristeza, estados de depressão. Com toda certeza, se ficamos assim, é porque também demos guarida para chegarmos a essa condição. Então a gente falou até aqui das influências dos espíritos. Nós ainda não entramos em obsessão. Falamos que as escolhas é feita sempre por nós. As companhias espirituais somos nós que escolhemos e que elegemos. A responsabilidade é exclusivamente nossa. Nós podemos optar as companhias que queremos para nós. Com toda certeza, todos que se encontram aqui querem as boas companhias. Todo mundo quer ter um bom espírito ao lado. Para que tenhamos as boas companhias, precisamos fazer jus, precisamos trabalhar o nosso mundo íntimo. Então agora, falamos dessas influências, vamos entrar em obsessão daqui a pouco. Eu ainda vou mostrar aqui. Isso é mais uma figura, eu botei de forma bem ilustrativa para que ficasse menos cansativo, porque é um tema realmente vasto, um tema técnico, então é preciso que a gente quebre um pouco. Essa imagem que a gente vai colocar aqui se encontra no livro Mensageiro. Isso aconteceu na crosta terrestre, no Rio de Janeiro, nos anos 40, através do espírito André Luiz e da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. O desenho é de Mozart Couto. E André, que vem à Terra com a excursão com Vicente Aniceto, e ele vem em visita, em aprendizado. Ele vem a uma casa, vocês devem lembrar, uma casa que é uma oficina de nosso lar. A casa do nosso irmão Isidoro. Essa casa realizava evangelhos no lar, era uma casa onde era um posto de auxílio àqueles espíritos recém-desencarnados, uma casa na terra, uma casa abençoada, onde a sua esposa era viúva, Isidoro tinha desencarnado, ele ainda trabalhava com ela ao seu lado, ela era uma médium bem aquinhoada moralmente, e a sua casa recebia aqueles espíritos orientadores, espíritos que estavam em estado de sofrimento, para que pudesse auxiliar aquele espírito. Eu coloquei essa imagem aí, porque é uma imagem que vai retratar a influência também dos espíritos. É quando o André observa nas ruas aquelas influências e ele também fica muito admirado. Então eu vou colocar aqui para que vocês escutem. Crosta terrestre, Rio de Janeiro, anos 40. Entre 18 e 19 horas, nossos amigos chegaram à casa simples de um bairro modesto. No longo do percurso, André observou que muitos desencarnados de ordem inferior seguiam os passos ou se abraçavam a vários passantes. Muitos se dependuravam em veículos, outros o contemplavam nas sacadas, alguns em grupos vagavam pelas ruas como nuvens escuras. André e Vicente se assustaram e Aniceto esclareceu que,
A melhoria visual recebida e o noviciado na tarefa provocaram um fato, mas deveriam ter bom ânimo e fortaleza mental diante de quadros menos felizes. Estavam próximos a uma oficina de nosso lar e lá poderiam descansar. Ao se aproximarem do jardim, foram saudados por espírito na janela do andar de cima. Em seguida, a porta foi aberta pelo simpático senhor Isidoro, que os convidou a entrar. Este detalhe não acontecera quando André voltou ao lar terrestre e entrou sem maiores problemas. Mas ali, as defesas vibratórias funcionavam e a porta da estrutura espiritual teve que ser aberta para eles entrarem. Aí existem alguns detalhes muito importantes, né? Onde André observa nas ruas as influências, mas não só esse detalhe. Um detalhe que eu achei muito interessante, você vê que essa casa tinha aquela defesa, onde a gente falou até no outro seminário, das defesas espirituais, das vibrações que são criadas na nossa casa, no nosso ambiente, quando nós somos criaturas moralizadas, quando realizamos as nossas orações, quando realizamos o Evangelho no lar, podemos transformar a nossa casa num templo vivo de amor, com a presença dos bons espíritos. Então, Deus nos concedeu esse intercâmbio através da oração para a nossa proteção. E precisamos utilizar ele com mais fé, com mais força, para que possamos receber um pouco mais. Porque os espíritos estão aí. O universo está em harmonia. Nós é que nos encontramos distante dessa harmonia que se encontra no universo. Nós é que nos encontramos distante do amor divino e desses bondosos amigos espirituais que estão aí sempre tentando nos auxiliar. Vamos iniciar o tema que é a obsessão. Allan Kardec nos diz que é uma ação prejudicial, insistente, dominadora de um espírito sobre outro. É algo constrangedor, é algo nocivo, é o domínio que o espírito vai exercer sobre um outro espírito. Logicamente, sempre é exercida por um espírito inferior, um espírito infeliz que ainda se encontra na faixa inferior, porque os bons amigos, os bons espíritos só para o bem nos aconselham e nos induzem. Portanto, isso é um fato muito interessante que decorre sempre de uma imperfeição moral. Então, as obsessões ocorrem sim. Graxa na terra, como nos diz Manuel Filomeno de Miranda, mas devido à nossa imperfeição moral, está tudo aqui, isso é fundamental. Espírito nenhum vai criar em nós algo que nós não possuímos. Não conseguirão. Se nós trazemos as tendências viciosas, eles vão apenas estimular essas tendências que nós já possuímos em nós. Então, isso é de fundamental importância, a princípio, para que a gente saiba que não devemos e nem podemos colocar a culpa nos espíritos, porque eles estão aí e vão exercer sobre nós o que nós permitimos. Então somos nós que abrimos as brechas mentais para que eles possam nos dominar e exercer em nós as influências nocivas. Quase sempre a obsessão é uma expressão que exprime uma vingança tomada por um espírito, geralmente em precedente existência, mas nem sempre. Existem outros tipos de outras causas que levam à obsessão, mas na grande maioria das vezes foram trazidas por essas vivências dolorosas que nós, ao longo da nossa caminhada,